Ora, então vamos começar este webinar. Bom dia ao painel de palestrantes que nos vai acompanhar hoje e a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Zoom e no Facebook da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Temos connosco a doutora Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género, a doutora Madalena Roseta, o doutor Jorge Gato, a doutora Sandra Saleiro e a doutora Rosalina Pisco Costa. Está também connosco a nossa Presidente, Teresa Fragoso, que fará a sessão de encerramento deste webinar. Vamos começar agora com a doutora Rosa Monteiro, Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género, que nos vai dirigir algumas palavras. Falta o microfone. Tecnologias. Bom dia a todas e a todos. Antes de mais, quero cumprimentar as pessoas e a equipa da SIG que organizou este webinar de apresentação dos produtos e, enfim, a apresentação final deste projeto, mas também quero, evidentemente, agradecer e cumprimentar as nossas convidadas, a Sra. Pró-Reitora da Universidade de Évora, uma das universidades que participou ativamente e que se comprometeu com todo este processo, também a Sra. Gestora de Projetos da IBM, a doutora Madalena Roseta, a equipa que, no fundo, trouxe a componente mais científica, reflexiva, ao projeto, a doutora Sandra Saleiro, o doutor Jorge Gato, muito obrigada também, e enfim a todas as pessoas que nos acompanham nesta sessão. Eu gostaria de começar por referir que foi em boa hora que realmente a agora designada Direção-Geral de Igualdade, Tratamento e Diversidade, que em Espanha é congénere da SIG para as matérias LGBTI+, convidou a Comissão e desafiou a Comissão, desafiou também por essa via Portugal a entrar neste processo, na sequência ainda de uma ideia que vinha sendo trabalhada pelo Dr. João Pereira, que está hoje em dia, que é um quadro da Comissão e que está hoje em dia no Conselho da Europa. E este projeto ADIM, Avançar na Gestão da Diversidade LGBTI nos setores público e privado, e no fundo que pretendeu promover políticas de gestão da diversidade LGBTI no mercado de trabalho, fazia muita falta e, portanto, todas as intervenções que reforcem esta componente e esta dimensão de intervenção, evidentemente continuam a fazer muita falta. E fazia falta porque a esfera do trabalho, das organizações de trabalho, da inserção socioprofissional das pessoas LGBTI continua ainda a representar um significativo desafio naquilo que é o respeito pelos seus direitos humanos, pela sua integração, por um direito a uma vida plena. E isto porque os lugares de trabalho são ainda, muitas vezes, frequentemente, um lugar de exclusão e de invisibilidade para tantas pessoas LGBTI em Portugal e um pouco por todo o mundo, e isso, aliás, nos tem sido retratado e reportado por vários estudos e produção de conhecimento, para além daquilo que é, obviamente, a experiência empírica das próprias pessoas e aquilo que nos chega através das ONGs que as representam, assim também o indica. Aliás, o último estudo, o último grande relatório da FRA indica precisamente que 25% das pessoas inquiridas em Portugal se sentiram discriminadas ou sentiram situações ou vivenciaram situações de discriminação no trabalho no ano anterior. A média europeia é de 21%. E 40% sentiram-se discriminadas em situações diversas, em cafés, restaurantes, numa loja, num hospital, o que revela também a componente da relação com das próprias instituições, não só a nível da sua gestão de recursos humanos, mas também na relação de serviço, de prestação de serviço que têm com as pessoas LGBTI. E por isso nunca é demais reforçar
o agradecimento a estas entidades. Foram 24 entidades, 16 empresas e 8 universidades que em Espanha e Portugal aceitaram este desafio de se juntar ao projeto, e um projeto que eu ouso dizer ou revelar que gerou evidentemente algum incómodo em algumas organizações, e esse incómodo evidentemente é a prova da sua extrema importância e da sua absoluta necessidade, e necessidade também de que se continue este trabalho na dimensão de intervenção junto e com as organizações de trabalho. Por isso o meu agradecimento também hoje aqui já sublinhado às representantes destas entidades parceiras em Portugal, mas no fundo a todas as que assumiram este verdadeiro desafio. Evidentemente nestas matérias, e ainda há poucas semanas lançámos uma campanha, no dia 17 de maio, uma campanha que relembra a importância da visibilidade. O slogan direitos LGBTI são direitos humanos, e isto evidentemente que temos de enquadrar num conjunto também de avanços legislativos, avanços em termos de políticas e de medidas de política pública, que são de realçar, mas que não nos podem fazer perder o foco para o tanto que continua a necessitar de ser feito. E esses avanços evidentemente têm a ver com o acesso ao casamento, com o fim da discriminação no acesso à adoção ou à procriação medicamente assistida, a própria lei da autodeterminação da identidade e expressão de género, ou também o facto de termos um primeiro plano nacional, um plano de ação de combate à discriminação em razão da orientação sexual, da identidade e expressão de género e das características sexuais, que é já também trabalhado ao nível dos próprios municípios, numa estratégia muito importante de territorialização, mas a minha perspectiva é de que temos de ir mais longe, isto se queremos avançar mais rapidamente, e temos de dar efetividade a estas políticas e transformá-las em práticas organizacionais, transformá-las em trabalho concreto, no terreno, nas instituições, seja nas escolas, seja nas empresas, seja nas universidades, seja nos centros e nos serviços de saúde, nos diversos serviços de saúde. A lógica tem de ser também nesta área de direitos humanos, e o objetivo tem de ser o passar da lei nos livros para a lei na vida. E esse é o grande desafio que temos pela frente, e só o conseguiremos fazer nesta ótica de projetos de intervenção concreta, com parcerias sólidas e robustas que permitam também depois escalar as aprendizagens e os produtos e os resultados destes projetos. E também por isso é importante apoiar o trabalho de terreno de tantas organizações da sociedade civil que desenvolvem projetos nas mais diversas dimensões e áreas da vida em sociedade, com o foco precisamente nestas matérias. Por isso também decidimos em 2018 redirecionar uma pequena subvenção da Comissão que no fundo financiava projetos que não cabiam na pequena subvenção que existe para organizações de mulheres e, portanto, destiná-las especificamente para organizações LGBTI, no sentido de as reforçar, de capacitar a sua intervenção e, portanto, também aumentando este financiamento para 50 mil euros. Temos 9 projetos a acontecer e a desenvolverem-se. Aliás, ainda esta semana foram apresentados os resultados de mais um projeto emblemático no seio e no quadro deste financiamento, o Giz Vai à Escola, da Plano I, que apresentou kits educativos de combate ao bullying contra pessoas LGBTI e que são também um exemplo deste trabalho tão fundamental de terreno que é assim potenciado. Mas também o financiamento e o apoio de respostas especializadas de apoio a pessoas LGBTI vítimas de violência. Temos os projetos
projetos e as respostas da Casa Aqui, da Ilha de Portugal, da Plano I, que no seu conjunto, por exemplo, no quadro da vigência dos estados de emergência que acabamos de experimentar e de vivenciar, atenderam mais de 1000 pessoas que precisaram do seu apoio. E temos também a primeira resposta especializada de acolhimento de emergência para pessoas LGBTI, a Casa Arco-Íris, que já desde que foi criada em 2018, já acolheu ou assegurou acolhimento a cerca de 150 pessoas, que são marcos muito significativos da sua necessidade e da sua importância. São também importantes e fundamentais os trabalhos transversais, trabalho de definição de políticas e de capacitação de áreas tão decisivas quanto a educação, através da formação de docentes, da disciplina de cidadania e desenvolvimento e também da saúde, com a estratégia que lançámos o ano passado, 2019, de saúde para as pessoas LGBTI, cujo primeiro volume foi dedicado especificamente às questões das pessoas trans e intersexo e espero podermos avançar assim que as condições no setor da saúde o permitam para a elaboração que estava já prevista em parceria com as ONGs do setor do segundo volume. Mas também, como indicam os dados do mesmo relatório da FRA, há uma dimensão que continua a ser extraordinariamente preocupante e que é a ideia de que o espaço público não é um espaço de liberdade para as pessoas LGBTI e isso obviamente leva estas mesmas pessoas a condicionar a sua utilização por receios de agressão e de assédio, e isso também nos preocupa, da mesma forma que nos preocupa a reduzida percentagem de denúncias que este relatório, que este inquérito, este grande inquérito europeu revelou. Só 14% das situações são denunciadas, aliás estamos na média europeia, o que é um valor muito significativamente baixo. Por isso também foi importante e é importante o trabalho que está a ser desenvolvido com as forças de segurança a partir da tradução que foi possível fazer do manual do Conselho da Europa de policiamento de crimes de ódio contra pessoas LGBTI. Isto um trabalho muito estreito com o Ministério da Administração Interna e com a própria Polícia Judiciária, Ministério da Justiça, portanto, no sentido de capacitar cada vez mais estes profissionais. Já foram cerca de 100 formados, para além da formação inicial que houve 29, as próprias forças estão a assumir a formação, estão a assumir internamente a formação a partir desse manual e temos de rapidamente avançar para um protocolo que estava já também programado e que estrutura esta parceria de forma mais sustentável e duradoura. E portanto também a outra dimensão, que é a dimensão da visibilidade e do assumir-se LGBT. Os dados indicam realmente que estamos em Portugal pior do que a média europeia, só 36% das pessoas inquiridas diz ser sempre ou quase sempre abertamente LGBTI. E, portanto, isto é o significado do longo trabalho que temos pela frente. Os dados do projeto ADIM vêm corroborar também esta dimensão de invisibilidade, de dificuldade, a manutenção deste padrão, ou darem conta de que mais de metade dos trabalhadores e trabalhadoras LGBTI não se assumem livremente como tal nas empresas e nas universidades, onde no fundo passam mais de metade do tempo da sua vida, onde trabalham e onde vivem os seus cotidianos. E portanto isto é a prova de que estas matérias não estão resolvidas e que continuam a requerer, e cada vez mais numa ótica de operacionalização, a nossa atenção. Essa atenção e esse trabalho passa muito pela formação, e aqui também saudar o projeto que, no quadro das suas atividades, formou 213 pessoas destas entidades participantes, desde pessoas responsáveis pela gestão de recursos humanos, dirigentes, as chefias, que são tão importantes nos processos de mudança organizacional, como sabemos, mas também, para além da formação, uma formação clarificadora, esclarecedora acerca daquilo que são os direitos
que permita desconstruir barreiras, por vezes tem a ver com desinformação, mas que sabemos que são muito mais do que falta de informação. Mas também a outra componente fundamental, e para terminar, que é o dar e fornecer às organizações de trabalho instruções, orientações, apoiá-las nestes processos necessários de mudança. E por isso o guia o guia de boas práticas, que foi produzido também no quadro do projeto, é tão importante porque ele permite dar indicações sobre o que fazer e como fazer. E, portanto, terminar com a ideia de que qualquer processo de mudança organizacional requer ferramentas, requer instrumentos concretos que tornem muito claro aquilo que são as melhores estratégias de mudança e transformação, e para isso é fundamental, ou são fundamentais, as lideranças fortes nas convicções, na mensagem, mas isso também só não basta, que se traduzam essas convicções e essa mensagem em ações concretas. E só assim, com ações muito concretas, nós conseguiremos aquilo que são os objetivos civilizacionais em que estamos absolutamente comprometidos e comprometidas. Portanto, muito obrigada e, portanto, ficarei também atenta e empenhada a dar continuidade a esta área de intervenção na promoção dos direitos e defesa das pessoas LGBTI contra a discriminação. Obrigada. Obrigada a nós. Passamos então agora à apresentação do projeto e dos respectivos resultados com o João Paiva, chefe do Núcleo para a Promoção da Cidadania e a Igualdade de Género da CID. Bom dia a todas as pessoas participantes e palestrantes. Queria começar por agradecer a mensagem da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade e dizer-vos que vou dividir esta minha intervenção em duas partes, apenas uma primeira onde vos vou dar nota das pessoas e instituições participantes, bem como das principais atividades deste projeto que teve início em 2017 e, portanto, ainda foi um tempo bastante longo, e depois uma segunda parte onde destacarei alguns dos resultados e conclusões principais deste projeto. O projeto ADIM, cuja sigla é Avançar na Gestão da Diversidade LGBT nos setores público e privado, resultou de uma parceria entre Portugal e Espanha e foi uma iniciativa que foi também coordenada pela Direção-Geral de Igualdade de Trato e Diversidade espanhola. Em Portugal tínhamos a SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e de Espanha tínhamos ainda a Universidade Complutense de Madrid, que acompanhou que era parceira também deste projeto. O projeto foi financiado pela União Europeia, teve a participação de 16 empresas e 8 universidades públicas de Espanha e Portugal. Este projeto procurou avaliar de uma forma qualitativa e quantitativa, por um lado, os ambientes e as políticas organizacionais relativas à inclusão das pessoas LGBTI em diferentes empresas e universidades, e por outro, identificar as percepções e experiências das trabalhadoras e dos trabalhadores dessas mesmas organizações relativamente a essa inclusão. Esta avaliação consistiu num diagnóstico interno das políticas de diversidade e inclusão dirigidas às pessoas LGBTI, através de um questionário respondido tanto por empresas e universidades, e depois na elaboração de um questionário direcionado a trabalhadores e trabalhadoras, procurando assim promover melhorias no que se refere ao respeito e à inclusão em contextos laborais de lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexos, portanto, de um leque muito variado de pessoas. O projeto teve a duração de 22 meses, iniciou-se em setembro de 2017 e o encerramento oficial do projeto foi em julho de 2019, mas com uma conferência final, mas depois ainda houve um período de finalização do guia, que agora finalmente é colocado ao público. Agora, dando aqui alguma nota, que é importante falar dos nomes e das pessoas e das empresas que estiveram envolvidas. O Comitê Executivo de Acompanhamento deste projeto foi composto por 2 pessoas do lado de Espanha, do Ministério da Presidência,
Inácio Sola Barlecon e a Mar Fernando Sabu. Da parte de Portugal, nós tivemos eu próprio, a Elsa Faria, que foi a técnica que acompanhou com este projeto, e ainda o nosso ex-vice-presidente, o Dr. Carlos Duarte. Da parte da Universidade Complutense de Madrid, tínhamos o professor Inácio Pichardo, a Margarita Alonso e o Luís Pucci. Houve também a necessidade de criar um conselho consultivo que fosse acompanhando este projeto, que envolvesse entidades, tanto pessoas, tanto das ONGs, da academia, como dos próprios ministérios, sindicatos, empresas. Esse conselho consultivo foi composto por Amélia Cardoso, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o Carlos Sanches Ruivo, da Variações, o Fernando Gomes, da CGTPI, o Gonçalo Cavalheiro da CAUS, a Joana Cadete Pires da ILGA, a Marta Ramos da ILGA, a Júlia Pereira e o Santiago Nebanda da Associação Ação pela Entidade, a Lina Lopes da Comissão de Mulheres da UGT, o Manuel Berja enquanto ativista e investigador LGBTI, ainda a Maria João Lourenço, que também esteve aqui no Conselho Consultivo do Ministério do Trabalho, do MTSS, o Paulo Carvalho e Silva da Rede Execo, o Paulo Larião da CGTPI e a Rosário Mauriti do Sindicato Nacional do Ensino Superior. A equipa técnica em Portugal tinha, para além das pessoas da SIGA, da Elsa Faria, que eu já mencionei, o professor Jorge Gato, da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, e a professora Sandra Caleiro, do ISCTE de Lisboa. O projeto, já tínhamos dito, teve 16 empresas no total. Em Portugal foram 7 empresas e 3 universidades. As empresas foram a Altadis, em Portugal foi a Altadis, o BNP Paribas, a Fujitsu, a IBM, a Lush, a TAP e a Wisin. E as universidades foram a Universidade de Aveiro, a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Évora. Aliás, temos aqui hoje, também como palestrante, a professora Rosalina Pisco Costa, que acompanhou este projeto. Como atividades principais do projeto, eu vou destacar, portanto, uma elaboração de um documento inicial do Estado da Arte em Espanha e Portugal, o Estado da Arte das políticas LGBT e do que se tinha feito, a formação à medida que foi criada e que depois foi realizada nas empresas e universidades, e 2 grandes reuniões de cluster, uma em Madrid, onde se apresentaram o design de materiais, dos vídeos, dos guias de boas práticas, e depois uma conferência nacional, uma conferência final, que incluiu também o cluster meeting das empresas, e que foi realizada no dia 14 de junho em Espanha, e que teve a presença da Secretária de Estado espanhola para a Igualdade. Numa questão de tratamento dos dados, e agora entrando já na segunda parte da minha intervenção, onde vou destacar alguns dos resultados, dizer-vos também que para uma maior isenção recorreu-se à empresa Nielsen para o tratamento do resultado dos questionários. Foi esta empresa que depois fez aqui o tratamento. E do tratamento destes dados eu destacaria que o inquérito foi enviado a 53.667 pessoas, foi respondido por 8.557 pessoas, das quais 1.147 eram pessoas LGBTI, o que constitui uma das maiores amostras disponíveis, que nos permite dar a conhecer com alguma profundidade as experiências desta comunidade LGBTI no seu local de trabalho. De acordo com os resultados do inquérito, e a senhora Secretária de Estado já avançou alguns dados, houve 36% das pessoas que foram inquiridas, houve no seu dia-a-dia alguma piada de mau gosto ou algum comentário negativo acerca de pessoas LGBTI. Uns preocupantes, 13%, presencia com alguma ou muita frequência uma pessoa ser gozada ou insultada por ser LGBTI. 7% das pessoas inquiridas presenciou uma pessoa não receber uma promoção ou um aumento salarial ou ser prejudicada profissionalmente por ser LGBTI. E 2% viu uma pessoa perder o seu posto de trabalho por se ter abertamente dado a conhecer como LGBTI.
Portanto, são dados bastante preocupantes, mas que nos permitem tirar daqui conclusões para uma intervenção nesta área. Relativamente à invisibilidade, o estudo destaca que muitas pessoas LGBTI, apesar de terem assumido na sua vida pessoal, como lésbicas, gays, bissexuais ou trans, ainda se veem obrigadas a esconder esta parte da sua identidade no seu local de trabalho. Mais de metade dos trabalhadores e trabalhadoras LGBTI refere que não se assume como LGBTI nos seus contextos de trabalho, comparativamente a outros contextos da sua vida privada. Ou seja, estamos a falar de pessoas que na sua vida privada já fizeram o coming out, mas que depois, em contexto de trabalho e com medo de represálias, acabam por se manter ocultas. Conclui-se também que as pessoas LGBTI evitam, em muito maior escala, falar de temas importantes como a sua vida social, os seus hobbies, os afetos, às vezes coisas tão banais como contar o que é que se passou no fim de semana, porque isso implicava dizer com quem as pessoas sentem como uma intrusão. Alguns dos motivos apresentados para as pessoas LGBTI para não falarem livremente sobre as suas orientações sexuais ou sobre a sua identidade de género no local de trabalho são terem medo de falar da sua vida privada, de mostrar esta área da sua vida privada, evitar rumores ou estereótipos, porque ainda existe 43% das pessoas têm medo dos rumores ou dos estereótipos, dos rótulos que lhes vão colocar. 32% diz que quer evitar ter de dar explicações, 21% tem receio da perda de oportunidades profissionais, ou seja, de serem prejudicadas nas pessoas LGBTI, e 18% tem medo pura e simplesmente da rejeição ou do isolamento que isto pode levar. E para terminar, o estudo estabelece também uma relação entre visibilidade e produtividade, e isto também é um aspecto bastante importante. O estudo alerta para o facto que a pressão exercida sobre as minorias está associada a situações de stress e de depressão, o que transforma esta problemática não só numa questão de saúde pública, mas também se reflete na produtividade dessas pessoas. É necessário olhar com especial atenção para a interseccionalidade, sobretudo no caso das mulheres lésbicas e trans, que acabam por ser ainda mais invisibilizadas e mais prejudicadas. Por todos estes motivos é necessário construir políticas públicas e internas que contribuam para ambientes de trabalho que possibilitem a visibilidade LGBTI e isto permita também melhorar as condições de trabalho. Para terminar, dizer que este estudo, como sublinhando as palavras que nos deixou a senhora Secretária de Estado, que este estudo é um ponto de partida importante para agora, para o aprofundamento dessas políticas e para poder ir colmatar estas lacunas e estes pontos fracos que foram aqui tão bem evidenciados. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Damos agora a palavra à engenheira Madalena Roseta, gestora de projetos da IBM, que falará da experiência da empresa na qualidade de participante do projeto. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu participei no projeto a convite da SIG, a IBM participou, a IBM sendo uma empresa que tem um grande historial na área da diversidade e inclusão, é uma empresa que tem muito orgulho em ser líder, vamos lá, em termos de mercado, sobretudo nos Estados Unidos, em relação a estas políticas. Nomeadamente em 1984 a IBM introduziu a discriminação em relação à orientação sexual nas suas políticas de não discriminação da empresa, portanto é uma coisa já tem bastantes anos. Em relação ao projeto ADIM, foi com muito orgulho que a IBM recebeu o convite e resolveu participar, uma vez que em Portugal este tema nunca tinha sido abordado ao nível empresarial. Embora lá fora a IBM participe em muitos fóruns, nomeadamente também com outras ONGs, e é uma empresa que participa também em inúmeros inquéritos que são feitos
e que recebe também vários prémios nestas áreas da diversidade e inclusão de pessoas LGBT. Nós fomos convidados para participar no projeto ADIM em março de 2018, aceitámos com todo o orgulho e gosto, e depois, passado pouco tempo, passado uns poucos meses, recebemos um questionário interno sobre as boas práticas nesta área em relação à IBM, onde nós conseguimos, de alguma forma, identificar as boas práticas que existem, que nós conhecemos, que muitas vêm, obviamente, da casa-mãe. Portanto, são práticas, nós temos práticas empresariais em termos de relativas a empregados LGBT internas que já existiam em Portugal mesmo antes das alterações da lei, porque são práticas que a IBM concede a todos os empregados, por exemplo, a questão dos seguros de saúde para pessoas, para os parceiros de pessoas LGBT, que a IBM sempre permitiu essa adesão, mesmo em países onde a lei não reconhece este tipo de uniões. E depois, após respondermos ao questionário, recebemos então, em fevereiro de 2019, o inquérito onde os empregados, onde foi enviado a quase, penso, cerca de metade dos empregados da empresa. Posso dizer que na IBM Portugal, apesar da IBM já ter feito e respondido a vários inquéritos a nível global, na IBM Portugal foi a primeira vez que houve um inquérito aos empregados relacionado com esta temática. Portanto, até 2019 nunca tínhamos direcionado nenhum inquérito. A IBM faz imensos inquéritos internos relacionados com o bem-estar dos empregados, pede feedback constantemente ao longo do ano. E foi a primeira vez que nós tivemos um questionário relacionado com esta temática. Portanto, foi uma coisa bastante relevante, muito apoiada também internacionalmente, nomeadamente por Espanha. Portanto, eu fui sempre acompanhada com as pessoas de Espanha que também trabalham na área dos recursos humanos de Espanha, que também trabalham diretamente com estas temáticas. Deste inquérito, nós conseguimos perceber que há cerca de 5% das pessoas em Portugal, empregados da IBM Portugal, que se identificam como LGBT, o que é uma coisa importante, é relevante, porque um dos problemas que nós temos em relação à temática LGBT é a invisibilidade destas pessoas. É muito fácil uma empresa dizer que não tem um problema ou não tem uma situação porque nem sequer tem conhecimento que estas pessoas existem ou que estes problemas existem. Portanto, é de facto muito importante trazer esta temática para um espaço visível. Deste inquérito, conforme já foi aqui mencionado várias vezes, no geral 36% das pessoas dizem que são assumidas, totalmente ou parcialmente. No local de trabalho, 52% das pessoas dizem que não são assumidas ou a muito pouca gente. Portanto, de facto, nós vimos que no local de trabalho ainda existe este problema, que as pessoas têm tendência a não falar da sua vida pessoal. Sentem vergonha, sentem medo, querem evitar rumores, sentem que poderão vir a ser discriminadas, são vítimas de piadas, têm medo de ser rejeitados ou eventualmente até de ter algum tipo de represália profissional, despedimento ou não promoção ou o que seja. E isto é de facto um problema, é um problema porque eu internamente, eu sou líder de uma organização interna de empregados LGBT, neste momento lidero o Focal Group de Espanha, Portugal, Grécia e Israel, e eu tenho falado com alguns colegas em Portugal. Nós temos muitos membros neste grupo de empregados de outros países, nomeadamente Espanha. Tenho falado com algumas pessoas em Portugal que de facto não querem dar a cara, porque não se querem associar, não querem ser visíveis, não querem... Terão as suas razões, cada um traz as suas razões, mas preferem não ser visíveis. E isto é um problema que todos nós temos que nos consciencializar que existe em Portugal, nas empresas em Portugal, e nós temos que ajudar, a empresa tem que ajudar, tem que explicar a estas pessoas que a sua vida pessoal, no fundo, não é algo para esconder, porque toda a gente fala sobre a sua vida pessoal no local de trabalho, toda a gente fala no que é que fez no fim de semana, no marido, nos filhos,
na família, nos eventos importantes da família, nos casamentos, nos batizantes, e isso é uma coisa importantíssima, que as pessoas saibam que podem falar sobre isso. Não vai haver problema absolutamente nenhum, é algo absolutamente normal, e e eu acho que este projeto em especial veio trazer de facto um foco para esta situação que ainda existe nos locais de trabalho, que é necessário mudar, isto. Depois, no mês de abril, tivemos de facto a formação que foi mencionada também, que no âmbito do projeto ADIM, veio uma pessoa de Espanha dar formação a uma série de pessoas da IBM, pessoas dos recursos humanos, também tínhamos algumas FIAs. Foi uma coisa muito importante, a formação foi importantíssima. Falou sobre porque é que é tão importante, mesmo em termos de negócio, porque é que é importante, em termos de estratégia de negócio, é importante a empresa dar relevância a este assunto, porque os clientes também são LGBT, os nossos clientes também são pessoas LGBT, para além dos empregados, como é óbvio, porque em termos do talento, nós temos que saber captar o talento e uma parte desse talento, uma porcentagem desse talento serão pessoas LGBT. Portanto, é importante que a empresa também se capacite para poder ajudar estas pessoas a sentirem-se confortáveis no local de trabalho. Houve algumas pessoas que acharam que não devia ter acontecido, portanto, isto ainda é, como é óbvio, apesar da IBM ter imensa formação online, e aliás há uma formação que é obrigatória para as FIAs na IBM sobre assédio sexual e bullying, onde tem uma componente que também fala sobre estas questões da população LGBT, mas mesmo assim houve pessoas que acharam que isto não é necessário, já está tudo feito, a lei e tal, e depois, mas eu acho que é muito importante, é necessário, e há pessoas que têm imensos problemas, não falam sobre a sua vida social, sobre a vida pessoal, o que as leva a serem um bocadinho postas de parte, porque se a pessoa não socializa com os colegas, no fundo depois também não se integra, porque as pessoas começam a achar que a pessoa não é sociável, ou é esquisita, ou tem um problema qualquer, portanto é uma pessoa que fica de parte. Portanto, acho que este projeto foi uma coisa importantíssima em Portugal, a IBM participou com todo o gosto, e espero que daqui para a frente continuemos a trabalhar sempre na liderança das boas práticas nesta temática da diversidade e inclusão de pessoas LGBT. Obrigada. Muito obrigada. Passamos agora para a professora doutora Rosalina Pisco Costa, pró-reitora da Universidade de Évora. Muito bom dia, é um prazer estar nesta sessão da apresentação pública dos resultados do projeto ADIM. Quero cumprimentar, embora à distância, claro, nestas circunstâncias possibilitada pela tecnologia, a senhora Secretária de Estado e a senhora Presidente da SIG e todas as pessoas que estão a participar neste webinar, mas também as instituições que representam, instituições públicas e privadas, e transmitir-vos os cumprimentos da reitora da Universidade de Évora, a professora Ana Costa Freitas. Recordo nesta altura já com saudade a conferência final do projeto em Madrid, aproximadamente há um ano. Hoje, de facto, parece uma eternidade, aquela cidade a que dificilmente voltaremos e onde encontrei pessoalmente muitos de vós, assim como os colegas de Espanha. Bem, convidada a fazer aqui uma breve intervenção sobre a experiência de participação da Universidade de Évora neste projeto, eu gostava de enfatizar 3 aspectos principais relacionados, por um lado, com o enquadramento, mas também com a experiência de participação propriamente dita e os desafios e compromissos que assumimos neste momento para o futuro. Partimos para este projeto, de facto, como quem parte para o desconhecido. A Universidade de Évora é uma universidade relativamente pequena no contexto das universidades portuguesas, conta com cerca de 7.500 estudantes e, como sabem, está implantada numa cidade de média dimensão, com aproximadamente 50.000 habitantes e também com um entorno rural relativamente recente. A universidade tem sido, é verdade, um motor de desenvolvimento da cidade e nos últimos anos, de uma forma muito acentuada,
quer pela maior mobilidade de estudantes, de professores e investigadores, mas também pela forte presença do turismo, já que a cidade é Cidade Património da Humanidade, assim declarada pela Unesco desde 1986. Julgo importante fazer este enquadramento porquê? Porque apesar de a Universidade ser, por excelência, um espaço de diversidade, a verdade é que entramos para este projeto com uma relativa invisibilidade da questão LGBTI na Universidade de Évora e também no contexto mais amplo da cidade e da região que nos rodeia. Mas a verdade é que a experiência de participação neste projeto permitiu dar visibilidade ao tema da diversidade de género e, em particular, da diversidade LGBTI. Por um lado, para dentro, tanto o diagnóstico interno, como o questionário e a ação de formação, de facto marcaram essa diferença e trouxeram o tema para o dia-a-dia, quer da equipa reitoral, quer dos serviços, do staff, incluindo docentes, pessoal investigador e não docentes. Mas também para fora, o contacto com as experiências das outras universidades, tanto portuguesas como espanholas, também o contacto com experiências e práticas levadas a cabo pelo setor privado, como a IBM, aqui presente, que ouvimos agora mesmo, de facto trouxe-nos esta constatação do muito que há para fazer e, de facto, a esse respeito, há realmente muito para fazer na Universidade de Évora. É certo que, sendo uma instituição de ensino superior com cursos na área das ciências sociais e não apenas, existem diversas disciplinas e cursos que abordam de uma forma mais ou menos direta os temas do género e da diversidade sexual. Há, enfim, inúmeros projetos de investigação a decorrer sobre o tema, há dissertações de mestrado e teses de doutoramento que são defendidas nesta área, há investigadores especializados, linhas de investigação, enfim, projetos também de envolvimento com a comunidade. Mas, ainda assim, do ponto de vista da estrutura organizativa, a questão do género é uma questão relativamente invisível. É verdade que assumiu algum maior protagonismo a partir do momento que foi eleita uma mulher reitora e, de algum modo, podemos dizer que a comunidade académica sente que o facto de termos uma mulher reitora torna a liderança até certo ponto diferente. O projeto ADIM foi um projeto que foi assumido diretamente pela reitoria da Universidade de Évora e eu julgo que isto fez toda a diferença, tanto na mobilização dos diversos serviços numa fase inicial para a compilação da informação necessária ao diagnóstico, mas depois numa fase posterior na divulgação e na angariação de respondentes para participar no inquérito por questionário, uma vez que os e-mails saíram diretamente do gabinete da reitora e, portanto, este convite à resposta foi assumido diretamente pelo gabinete da reitora. Para além do diagnóstico atual e bastante completo de que dispomos neste momento, a partir dos dados obtidos através do inquérito por questionário, eu gostaria de destacar como um output bastante importante a sessão de formação que realizámos. A formadora foi a doutora Sandra Saleiro, que está connosco, e a importância desta sessão para as pessoas que nela participaram. Eu própria também participei, e, portanto, estive simultaneamente neste papel de quem está de dentro e de fora. A formação teve uma elevada adesão, embora seja de referir que a maior parte das pessoas que participaram nesta sessão foram funcionários não docentes, nomeadamente as pessoas que trabalham mais diretamente com estudantes, seja nos serviços académicos, seja também nos serviços de ação social, principalmente nos refeitórios e nas residências universitárias. E a fraca presença de docentes, sendo eu própria também docente, de facto deixou-me a pensar como temos de trabalhar mais de perto com este subconjunto da comunidade académica e, de facto, não dar por adquirido que os docentes são pessoas mais despertas para a questão da diversidade, nomeadamente da diversidade de género. Talvez pensem que sabem tudo e que não necessitam de formação nestas áreas. Também é verdade que o pessoal não docente está mais habituado a integrar ações de formação naquilo que é a rotina de aperfeiçoamento profissional. Enfim, existirão várias razões, mas do ponto de vista da formação eu creio que temos mesmo de nos aproximar também de professores e investigadores e desenhar programas formativos que abordem esta temática e ajudem, no fundo, a abordar e a prevenir as discriminações associadas.
E depois, por fim, quanto aos desafios e compromissos para o futuro, em termos gerais, eu penso que um desenvolvimento óbvio que viria de alguma forma na continuidade deste projeto e que importa às universidades, que remete diretamente para os promotores, seria o de avançar para o estudo ao nível da comunidade estudantil. Neste momento temos já um diagnóstico bastante completo do que se passa ao nível do staff, de professores, investigadores e não docentes, mas de facto falta-nos essa informação ao nível dos estudantes. Existe algum conhecimento, este conhecimento estará porventura disperso nos gabinetes de apoio, nos gabinetes de integração e outros muitas vezes até individualmente com determinados colegas, professores, investigadores, mas é necessário também termos uma visão de conjunto mais ampla que nos permita agir de uma forma também mais concertada e dirigida. E, de facto, esta investigação será fundamental para conhecer aquilo que são as percepções, as vivências, as necessidades, mas também as barreiras que existem e as discriminações que enfrentam, exatamente como fizemos aqui ao nível deste projeto. No caso particular da Universidade de Évora, gostaríamos que a experiência de participação neste projeto, de facto, não ficasse por aqui. Queremos que o compromisso da Universidade com a diversidade sexual seja mais visível e neste domínio posso adiantar e falar brevemente sobre duas medidas que de algum modo resultam diretamente da experiência de participação neste projeto e das recomendações nele efetuadas. Como disse, queremos tornar mais explícita a incorporação da diversidade sexual e de género na nossa estrutura organizativa. E para isso estamos já a encetar esforços para a criação de um gabinete para a igualdade, à semelhança, aliás, do que acontece noutras universidades portuguesas e estrangeiras, e queremos fazê-lo porque queremos assumir de maneira coordenada estas questões e orientá-las inequivocamente para toda a comunidade universitária, não apenas os estudantes. Queremos também fazê-lo a partir da interseccionalidade, isto é, pela continuação de um trabalho que já se tem vindo a realizar nas áreas de igualdade de género e de outras formas de diversidade, como foi apontado neste guia funcional, cultural, étnica, religiosa, socioeconómica, etária, compreendendo no fundo que as desigualdades se interrelacionam e reforçam mutuamente. E, portanto, neste domínio em particular, gostaríamos de elaborar um plano de igualdade e, ao mesmo tempo, também um conjunto de protocolos, incluindo, entre outros aspectos, as questões do assédio, da discriminação, do bullying, do mobbing, clarificando um conjunto de questões que têm que ver com a denúncia, com a mediação e também com a resolução de conflitos. Portanto, são passos um pouco à frente, digamos assim, mas que se apoiam grandemente neste guia. Uma outra medida que pensamos em citar muito brevemente, na sequência da aprovação e implementação de um projeto no âmbito do sistema de apoio à transformação digital na administração pública, e que vimos aprovado recentemente, denominado Concilia UE, desenvolver e promover a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar na Universidade de Évora, é no fundo a normalização de procedimentos para mudança de nome na documentação interna. Isto é, o que pretendemos fazer é, em conjunto com os serviços informáticos e os serviços académicos da Universidade, queremos definir um protocolo interno que, no fundo, estabeleça procedimentos normalizados e únicos para que as pessoas possam modificar o nome na documentação interna da Universidade, amenizando os efeitos desta mudança no percurso académico e, ao mesmo tempo, também agilizando os mecanismos de emissão de certificados e diplomas em conformidade. Portanto, são apenas dois exemplos de compromissos que assumimos para o curto prazo. Sabemos que o futuro é esse, no fundo é esse tempo, esse espaço que queremos e acreditamos que continuará a ser diverso, mas queremos também que seja mais inclusivo e mais justo. E sem dúvida que este projeto foi, eu penso que continuará a ser como também já foi referido, pelo trabalho pioneiro
que deixa, através do guia para a inclusão da diversidade sexual e identidade de género, em empresas e organizações, e que já está disponível e que está a ser amplamente divulgado. E por isso, digamos que nesta fase resta-me agradecer uma vez mais o convite à Universidade de Évora para integrar este projeto, que integramos com todo o gosto, e também, obviamente, pela oportunidade de aprendermos e de melhorarmos em conjunto, pois é isso que pretendemos. Obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção, muito interessante. Para a apresentação dos materiais e reflexão crítica sobre os mesmos, contamos com, agora, o professor Dr. Jorge Gato, investigador da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto, e a professora doutora Sandra Saleiro, investigadora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Muito obrigada. Sandra, queres avançar primeiro com o guia e depois eu falo dos vídeos, ou fazemos ao contrário? Acho que é melhor começares tu e dás o panorama geral. Ok, muito bem. Então é também com muito prazer que estou aqui hoje. Queria cumprimentar todas as pessoas que estão presentes e as que nos estão a ouvir e a ver também. De facto foi um projeto muito interessante, com resultados muito concretos em termos do diagnóstico da situação das pessoas que trabalham em empresas e universidades, aquelas que participaram, e eu iria fazer uma apreciação geral de um conjunto de produtos que resultaram deste projeto, que são 6 vídeos que se encontram na página do projeto, e também depois um curso que abrirá em outubro, um curso online do qual ainda não sabemos muito, mas que também gostava de chamar a atenção para esse produto. No que diz respeito aos vídeos, eu não vou fazer uma panorâmica muito pormenorizada, vou fazer uma apreciação geral destes vídeos, destacando 3 ou 4 aspectos, sendo que o primeiro tem a ver com aspectos formais, estéticos, enfim, os vídeos são muito bem feitos, passam por uma estratégia fazem parte de uma estratégia de comunicação dos resultados de uma forma mais simples e apelativa, não é? Portanto, são vídeos curtos, de 3 minutos, dinâmicos, com a participação de várias pessoas. Depois, um segundo aspecto tem a ver com a abordagem indutiva, ou seja, os vídeos geralmente partem de dados que foram recolhidos no projeto ADIM e depois extrapolam-se esses dados para a realidade e tiram-se algumas implicações e fazem-se algumas sugestões para as organizações implementarem determinadas medidas a favor da diversidade LGBTI no local de trabalho. Um terceiro aspecto que eu gostava de destacar tem a ver com, já falei um pouco, com a voz que é dada a diversos participantes deste projeto, desde pessoas da equipa que participaram na implementação, no desenho e na implementação do projeto, até depois pessoas que estão nas organizações, não é? E que foram de alguma forma beneficiárias também deste projeto, portanto, desse ponto de vista também é bastante diverso. E depois um último aspecto que eu gostava de destacar em relação a estes vídeos tem a ver com a atenção que foi dada à questão da diversidade dentro da própria comunidade LGBTI. Portanto, existem 2 vídeos, um que chama a atenção de facto para os desafios específicos das mulheres lésbicas e bissexuais no contexto de trabalho, que enfrentam uma dupla discriminação, que decorre quer da orientação sexual, quer do seu género, e depois também as questões muito específicas que têm a ver com as pessoas trans, e algumas já foram aqui também faladas hoje. Portanto, penso que esse cuidado foi muito, muito importante também a terem atenção aos aspectos, os desafios específicos de determinadas desigualdades dentro da própria comunidade LGBTI. Portanto, eu diria que para ser perfeito e pedir uma análise crítica, não é? Não queria terminar com um aspecto negativo, que não é de todo, os vídeos estão traduzidos em português, gostaria de ter visto um vídeo em português mesmo, uma vez que esta é uma parceria entre Portugal e Espanha, com subtítulos, com legendas em castelhano.
Depois, além destes vídeos, temos um curso que vai abrir em outubro, também organizado pela Complutense de Madrid e pela Universidade Rei João Carlos, que será um curso aberto, online e gratuito. Penso que vai chamar a atenção de muitas pessoas, ainda para mais nesta época ainda de pandemia, não é? Em que os cursos presenciais estão um bocadinho suspensos. Portanto, será uma ótima oportunidade também para todas e todos conhecermos os resultados deste projeto e implementarmos. Portanto, este curso vai ter esse caráter mais prático, como implementar estas medidas de promoção da diversidade LGBTI nas empresas, nas organizações, nas universidades. Eu agora passava à minha colega Sandra, que nos vai falar um pouco de um outro produto muito importante, quiçá o principal, que é o guia, que também está disponível online. Olá, muito bom dia a todas as pessoas. Queria também cumprimentar as pessoas aqui presentes, minhas colegas de painel e também todas as pessoas que nos estão a ver. Portanto, calhou-me a mim apresentar este grande produto, como o Jorge já referiu, o grande produto do projeto. Portanto, os vídeos funcionam mais numa lógica de divulgação, não é? E a consolidação, não é? O substantivo do projeto está de facto no guia. Eu ia tentar, vou ver se consigo, já agora que estamos a falar disso. Estão a ver? Sim. Sim? Pronto. Não? Sim, sim. Estamos. Pronto, se calhar... Estamos a ver. Estão a ver? Pronto. Eu abri aqui nesta página do guia muito marcante, não é? Que tem a ver com estes indicadores do projeto acerca da discriminação que as pessoas LGBTI ainda enfrentam, mesmo em contextos de trabalho que podem ser considerados, de certo modo, privilegiados, não é? Uma vez que o projeto abarcou universidades, portanto, os locais por excelência da produção do conhecimento e, portanto, devem estar supostamente avançados mais avançados, se calhar, nesta questão, e as grandes empresas, muitas das quais, como já foi aqui dito, até têm já um compromisso com as questões LGBTI e já o tinham anteriormente, e que mesmo assim ainda temos resultados que nos mostram que de facto ainda não há igualdade, não é? E portanto ainda há muito a fazer nesta questão da inclusão da diversidade sexual e identidade de género em empresas e organizações, mas portanto o guia, falando especificamente do guia, o guia integra várias componentes. Se eu conseguisse iria para o índice, mas não sei como é que ando para a frente e para trás, portanto se calhar para não perturbar também gostava de mostrar, mas o guia está online, o bom aspecto e o aspecto apelativo, como o Jorge já referiu acerca dos outros produtos do guia, portanto o guia sendo também de divulgação científica e apresentando os resultados científicos do projeto, foi de facto elaborado de uma maneira bastante apelativa e que acho que vai ser de leitura acessível e prazenteira a todas as pessoas. Portanto, se calhar eu interrompia aqui o compartilhamento, já que não consigo ir para o índice, mas então o guia divide-se em diversas componentes. Tem uma de fundamentação, portanto, dos porquês da necessidade das entidades empregadoras darem atenção à situação e ao justo acolhimento das pessoas LGBTI nas suas organizações. Também uma componente de diagnóstico da situação das pessoas LGBTI em contexto laboral, ancorada naquilo que foi a componente de investigação deste projeto, portanto, sobretudo no inquérito por questionário a trabalhadores e trabalhadoras das entidades participantes. Depois uma outra parte do guia que fala dos princípios, das metodologias e dos processos, ou seja, de como é que se deve
proceder para o adequado acolhimento das pessoas LGBTI nas organizações, incluindo as estratégias que devem ser adotadas, os atores institucionais e os protagonistas que devem ser mobilizados, bem como os desafios que é esperado que sejam encontrados ao longo deste processo de mudança cultural relativamente à diversidade LGBTI em empresas e instituições, como aliás já tivemos aqui alguns exemplos, não é? Portanto, temos algumas resistências, uma resistência clássica é aquela de, então, mas já não se tem vindo a avançar na legislação, sim, de facto, e sobretudo, falando especificamente no contexto laboral, desde 2003 que a orientação sexual está contemplada como não podendo ser uma categoria de discriminação no Código de Trabalho. Desde 2005 também está lá já a orientação, a identidade de género, desculpem, mas sabemos bem que, sendo a legislação um princípio, não é? E aquilo, o princípio protetor da não discriminação, isso não significa que depois a discriminação de facto na realidade não aconteça e, portanto, também o próprio guia avança com argumentos e com evidências para combater esses potenciais obstáculos que possam vir a encontrar-se. E depois o guia culmina as últimas 4 páginas do guia, que são uma espécie de guia dentro do guia, não é? Um guia de bolso, digamos assim, que sintetiza todos os resultados e os converte em ações práticas para as organizações, no sentido de medidas que realmente podem ser levadas a cabo para que a instituição atue de uma maneira mais eficiente e mais efetiva para conseguir o acolhimento desta população. E tem ainda uma bibliografia utilizada e recomendada que também serve como um repositório, digamos assim, de recursos bibliográficos para quem quem quiser aprofundar estas questões. Portanto, parece-me que é um guia muito útil, que está feito de uma maneira muito apelativa e que, portanto, tem todas as condições para poder ser utilizado e para, tanto mais que fornece uma metodologia já testada, não é? E que também mostra que é possível implementar medidas desta natureza, como alguma coisa que se calhar parece estranho, como realizar um inquérito sobre orientação sexual e identidade de género dentro das organizações e, portanto, está aqui a prova de como isso é possível e dá bons resultados e resultados úteis. E, portanto, para terminar, eu queria dizer que me parece, até por estes 2 testemunhos que tivemos aqui, tanto de uma empresa como de uma universidade, que efetivamente o projeto já deixou marca e uma marca bastante positiva nas entidades parceiras, mas gostava, e acho que gostavam todas as pessoas implicadas no projeto e comprometidas com estas questões, que pudesse de facto avançar, por exemplo, lá está, partindo destas entidades, que estas entidades, até juntamente, quem sabe, com as parceiras espanholas, houvesse aqui uma espécie de rede ibérica nos setores públicos e privados para trabalhar estas questões, para servir de exemplo para outras entidades e, portanto, deixo aqui o repto para que isso possa vir a acontecer no futuro. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. A doutora Rosa Monteiro teve de se ausentar por motivos de agenda. Desejou um excelente trabalho a todos, este agradecimento, e passo já a palavra à doutora Teresa Fragoso, a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
Muito bom dia. Começo por apresentar a Rita Pereira, que está aqui a fazer a moderação e que não se apresentou, é a nossa chefe da Divisão de Informação e Documentação. Obrigada por organizar todo este evento. Agradecer a presença dos nossos e das nossas palestrantes desta manhã. Naturalmente, a presença de tantas pessoas que estão a participar, quer no Facebook, quer aqui através da plataforma Zoom. Portanto, cumprimentos a todas as pessoas. À Senhora Secretária de Estado, que esteve connosco a maior parte desta manhã, o que muito agradecemos, e dizer que, apesar destes desafios que vivemos, nesta fase de desconfinamento parcial que vamos vivendo, ao mesmo tempo é importante vermos as mais-valias que podemos retirar destes momentos. De facto, esta manhã podemos estar pessoas, cada um na sua parte do país, e chegámos a considerar ter um seminário com uma vertente internacional, se tivéssemos tido a oportunidade de trazer mais pessoas, por exemplo, da Comissão Europeia ou mesmo da FRAC, que pudessem partilhar os seus dados, os planos que têm em mente. A Comissão Europeia pretende lançar uma estratégia de combate à discriminação LGBTI e, portanto, ao mesmo tempo é interessante como podemos, num curto espaço de tempo e numa manhã, embora perdendo a vertente de contacto mais pessoal, estarmos aqui todas e todos presentes e partilhar a informação tão importante que é os resultados deste projeto e os materiais que temos, que ficam e que poderão dar base para trabalho mais aprofundado que queremos fazer, como aqui já foi sendo referido. Uma última vantagem que não posso deixar de dizer, quando temos que viajar para fazer estes seminários e a poluição que isso implica, portanto, tentemos ver o lado menos negativo, chamemos-lhe assim, desta realidade e a importância de todas as pessoas terem acesso à internet, às novas tecnologias, dominarem aqui todas mesmo sem discriminação de qualquer tipo, dominarem as novas tecnologias para poderem manter-se em contacto com o mundo. É um facto, e já aqui foi referido, que quem foi acompanhando este projeto ao longo dos 2 anos, cerca de 2 anos que ele teve de duração, foi o então vice-presidente da SIC, Carlos Duarte. Tentámos também envolvê-lo, mas por questões de agenda da sua atual responsabilidade profissional, ele encontra-se a trabalhar na nossa do governo português, representação permanente junto da União Europeia, em Bruxelas, e portanto não lhe era possível juntar-se a nós. Mas é um gosto para mim poder estar aqui e partilhar também os resultados, ouvir as pessoas que estiveram mais envolvidas, quer da parte da SIG, a quem desde já agradeço, não só a equipa da SIG que esteve mais envolvida, não só por estes 22 meses, mas pela organização deste webinar de hoje, e também aqui presente de algumas das entidades que estiveram envolvidas, neste caso a nos ajudaram a ter este trabalho aprofundando com os nossos parceiros do projeto. E eu aqui gostava de dizer, de facto, é esta a missão da SIG. Por um lado, garantir a implementação de políticas públicas que combatam todo o tipo de discriminação, quer com base no sexo, quer com base no que chamamos de desigualdades de género, a discriminação por termos uma orientação sexual, identidade, expressão de género ou características sexuais que não são as entendidas como as da maioria. E, portanto, é esta a nossa missão, é o nosso papel desenvolver projetos que possam ser inovadores, que possam partir algumas das paredes e tetos de vidro com os quais ainda nos confrontamos na nossa sociedade, promover o conhecimento através de estudos, através, por exemplo, deste inquérito que se fez, e agradecer a todas as pessoas que participaram e que muita informação nos permitiram recolher. Através de sensibilização, muitos dos materiais que ficam agora disponíveis são produtos que podem ser usados, mas houve também folhetos. Ainda recentemente, a propósito do dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à Homofobia, Transfobia, Bifobia, também pudemos lançar, com o apoio de muitas entidades, ONGs, da sociedade civil, pessoas que vindam a cara por estes temas, com o apoio naturalmente do gabinete da Senhora Secretária de Estado, pudemos lançar, dizia eu, a campanha Direitos LGBTI são Direitos Humanos, que também, não nos permitindo fazer o momento em espaço mais físico, dado o isolamento em que ainda estamos a viver, pudemos fazer sair um vídeo que circulou pelas redes sociais e que ainda se mantém muito ativo. Portanto, é muito importante este papel de ir fazendo este caminho, de ir abrindo estas portas.
e neste contexto e em termos da responsabilidade da SIG de coordenação das políticas públicas nesta matéria, é sabido da maior parte das pessoas que connosco estão hoje. Nós coordenamos a ENID, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, também conhecida por Portugal Mais Igual, e sob esta estratégia temos 3 planos de ação de combate à discriminação entre mulheres e homens e promoção da igualdade entre mulheres e homens, prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica. E pela primeira vez, em 2018, tivemos um plano específico a nível nacional de prevenção e combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais. E, portanto, é também neste contexto que se inseriu este projeto. Ele deu resposta a algumas das medidas que estavam previstas no plano e, portanto, esperamos com aquela informação que já aqui foi sendo partilhada, os documentos, os materiais que estão agora disponíveis online, o curso também online que vai ficar disponível a partir de outubro, que possamos fazer crescer, aprofundar, por exemplo, como dizia a professora Rosalina Costa, fazer um outro nível, porque não, de projeto focando nos estudantes e nas estudantes. Portanto, temos aqui uma série de possibilidades nas empresas, sem dúvida nenhuma, é o mercado de trabalho, é um espaço por excelência de afirmação da identidade das pessoas, da sua dignidade na sociedade e, portanto, é também esta a nossa missão. Esta estratégia, como dizia eu, para além de ter estes 3 planos, tinha estas 3 perspectivas. Por um lado, garantir que as políticas públicas chegavam a todo o território nacional e, naturalmente, em cooperação, e aqui fizemos de forma mais estreita com a nossa entidade homóloga em Espanha, mas cooperação com outros Estados da União Europeia, evidentemente, há sempre partilha de boas práticas dos resultados dos projetos. Também, para além da cobertura territorial, a preocupação destas parcerias, e fomos de facto estratégicas ao envolver as empresas, o mercado de trabalho, as universidades, onde desenhamos os caminhos para o futuro, envolver estas pessoas consultoras que têm o estudo, o conhecimento que nos permitiram aprofundar, deram a formação, continuam a dar a formação a docentes, a estudantes, prepararam o inquérito, portanto, estas várias vertentes, mas também as ONGs que estão no terreno a fazer este trabalho, envolver outros organismos da administração pública central que têm responsabilidades nestas matérias e aqui fazendo a ponte para o terceiro vetor da nossa estratégia, dizia eu, portanto, territorialização, parcerias, mas também aqui o olhar da interseccionalidade. E aqui não podemos deixar de compreender que não é a mesma coisa ser homem ou mulher LGBTI, e para além dessa questão do sexo, entram outros fatores de discriminação, como a etnia, a nacionalidade, se a pessoa tem algum tipo de deficiência física, a própria região do país onde vive, o nível de estudos académicos ou não que tem, o estatuto socioeconómico que detém na sociedade e, portanto, entram aqui uma série de fatores que têm que ser tidos em conta quando analisamos por exemplo, há pouco penso que era a doutora Madalena Roseta que dizia as pessoas devem se sentir confortáveis para no seu local de trabalho poderem falar do seu fim de semana, da sua vida pessoal, mas muitas vezes sabemos que o próprio estatuto socioeconómico das pessoas faz ter algum receio de dizerem determinadas coisas, por exemplo, se eu for o CEO da empresa ou a CEO e for lésbica, eu tenho à vontade para me afirmar na minha orientação sexual, mas se calhar se eu tiver uma função menos, com menos peso na estrutura da empresa, eu se calhar vou ser mais resguardada. Portanto, todas estas questões também entram em linha de conta na nossa análise e, portanto, a política pública deve ter estas questões em linha de conta. É um facto, e já aqui foi falado pelo nosso chefe do núcleo SIG, Cidadania e Igualdade de Género, do João Paiva, mas temos que continuar a desenvolver as políticas públicas, a legislação, portanto foi aqui falado da legislação que já existe, que já é muito robusta, Portugal é naturalmente um dos países que está na linha da frente, mas sempre que nós, como eu dizia há pouco, quebramos uma parede ou um teto de vidro, ultrapassamos um obstáculo, chegamos mais longe, abrem-se outras avenidas para irmos mais fundo. Por exemplo, aqui numa situação paralela, mas que também tem muito enfoque na população LGBT,
Quando trabalhávamos a Convenção de Istambul, o relatório à Convenção de Istambul sobre a violência contra as mulheres e violência doméstica, também nos apercebemos que há um nível de abuso sexual de crianças, meninas e meninos, e até não crianças, homens e mulheres. Há ONGs que já começam a trabalhar esta temática, por exemplo, o abuso sobre os homens, que é sempre a questão da violência sobre os homens ou sobre pessoas LGBTI ainda é mais invisível. Apesar de tudo, já fomos ganhando visibilidade nas questões da violência doméstica e violência contra as mulheres, quando o enfoque são as mulheres, porque de facto é desproporcional sobre as mulheres o tipo de violência, a situação de uma sociedade com uma relação de poder assimétrica entre homens e mulheres, mas exatamente porque se entende que o domínio é o dos homens, quando eles são as vítimas deste tipo de discriminação, seja sexual, seja no mercado de trabalho, às vezes tem ainda maior prurido em apresentar uma queixa ou a demonstrar essa vulnerabilidade, essa fragilidade. Portanto, há aqui muita matéria para aprofundarmos, para irmos mais longe, e assim que cá estará, contem connosco para possíveis candidaturas a projetos, para parcerias em iniciativas que as empresas, universidades ou outras entidades queiram ter e avançar. Portanto, a experiência que aqui ganhamos com este projeto, que terá ainda mais repercussão, é naturalmente um ponto de partida para irmos mais longe. Obrigada por estarem connosco esta manhã, espero que tenha sido muito útil e que muitas pessoas possam aceder ao site e aos produtos aqui apresentados esta manhã. Com as palavras da doutora Teresa Fragoso, damos então encerrada este webinar. Obrigada a todas e a todos por nos acompanharem. Muito obrigada pela vossa participação e até uma próxima. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.